Olá, tudo bem? Meu nome é Valdemar Ramos Júnior, sou advogado e nós estamos iniciando com esse vídeo uma série relacionada ao benefício de auxílio-doença, um benefício de grande importância para o trabalhador que se encontra incapacitado de forma temporária para realizar suas atividades laborais. Nós vamos começar aqui esclarecendo quais foram as origens desse benefício por incapacidade e depois nos próximos vídeos nós vamos relacionar quais são os requisitos para a concessão, quais os elementos, a legislação aplicável, a reabilitação profissional, dentre vários outros temas, principalmente relacionados às novas regras que deixaram mais rigorosas o acesso ao auxílio-doença, a perícia de revisão, dentre vários outros assuntos. Então nós vamos começar hoje com esse primeiro vídeo esclarecendo como que surgiu o benefício de auxílio-doença. Antes de iniciarmos aqui o conteúdo desse vídeo, é interessante a gente deixar bem claro que não é o nosso objetivo se aprofundar e trazer aqui qual foi a real origem do benefício de auxílio-doença. Nós vamos aqui tentar esclarecer aonde começou a surgir esse benefício, quais foram aí os primeiros apontamentos legislativos da concessão desse benefício por incapacidade. Na verdade, nós identificamos que esse benefício começou a surgir como um auxílio enfermidade. Eu vou colocar aqui na tela, era muito comum institutos de aposentadorias, principalmente aqui no Brasil, mas pelo mundo foi assim, mas na verdade foi o IAPTEC, então é o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas. Na verdade, conforme nós estamos verificando aí na tela, começou a surgir como auxílio enfermidade, foi a primeira menção ao benefício por incapacidade, né? Então nós detectamos ao longo da história que esse benefício ele surgiu com outra nomenclatura e não necessariamente como um auxílio doença. Isso depende também, essa variação depende de vários fatores culturais, econômicos de vários países ao longo da história. Está na tela aí também o endereço onde você pode acessar esse instituto e pesquisar e se aprofundar mais ao tema, tá? Então, na verdade, o que nós detectamos é que o benefício, esse benefício de auxílio-doença e até o benefício de aposentadoria por invalidez, os benefícios de incapacidade como um todo, eles começaram a ser implementados para os trabalhadores, especificamente para aquele trabalhador que era vítima de um acidente do trabalho. Então, a origem desse benefício ele estava atrelado a quem trabalhava e quem sofria um acidente, porque mesmo aquelas pessoas enfermas que não eram vítima de um acidente de trabalho ou até mesmo posteriormente uma doença ocupacional, essas pessoas não tinham direito, não tinham acesso ao auxílio-doença. E isso começou a ser implementado mais tarde com as novas constituições, enfim, com uma evolução da legislação começou a ser implementado para todos os trabalhadores. Mas inicialmente o que nós detectamos nessa pesquisa que realizamos é que o auxílio-doença ele era destinado ao trabalhador acidentado. Não existia proteção para o trabalhador que não tinha um acidente do trabalho, foi isso que nós detectamos. E nós vamos mencionar ao longo de vários vídeos aí a legislação que é aplicada, né, que é aplicável a quem está requerendo o benefício de auxílio-doença, mas eu vou colocar na tela aqui mais ou menos um breve relatório das principais normas que regularam e regulam atualmente o benefício de auxílio-doença, né? É claro que não há possibilidade de aprofundarmos, não é o objetivo aqui desse vídeo, nós apenas queremos ilustrar quais foram as principais regras que trataram desse benefício de auxílio-doença. Então vamos lá, vou colocar aqui na tela para a gente visualizar. Então nós temos aqui no Brasil o Código Comercial de 1850, nós temos o Decreto 2711 de 1860, nós temos a Lei 3.397 de 1988, mas eu vou aqui apenas chamar atenção para os principais regramentos, tá? A Lei Eloy Chaves, conforme eu mencionei, de janeiro de 1923, foi considerado um marco no Brasil da Previdência Social. Nós temos aqui também a Lei 3.807 de 60, que é a Lei Orgânica da Previdência Social. Essa LOPS, né, Lei Orgânica da Previdência Social, quero chamar a atenção que esse regramento legal, que esse dispositivo de lei,
ele na verdade precedeu a atual regra, que é a Lei 8.213, né? A lei que rege aí a concessão dos benefícios previdenciários, e a Lei 8.212 de 91, que regulamenta aí a cobrança das contribuições previdenciárias, o custeio da Previdência Social, além do Decreto 3.048. Então, antes dessas regras que estão em vigor a partir de 91, após a Constituição de 88, o que regulamentava a concessão, manutenção e cobrança de contribuições previdenciárias era a LOPS, tá? Então, a Lei Orgânica da Previdência Social de 1960. Voltando aqui para a tela, nós temos aí também, além da LOPS, a Lei 5.316 de 67, o Decreto 77.077 de 76 e o 83.080 de 79. Mais uma vez eu quero chamar atenção para o Decreto 77.077 e o 83.080. Na verdade, esses dois decretos, eles regulamentaram o enquadramento de atividade especial mediante a atividade elaborada pelo trabalhador. Então, o enquadramento por função, por atividade profissional, eram regulamentados aqui por esses dois decretos. Então, são normas que ainda são aplicáveis dependendo do período que o trabalhador esteve exposto ou a algum agente nocivo ou trabalhou em determinada atividade, ao qual um desses decretos aqui enquadrava a realização de alguma atividade profissional como atividade especial para fins de aposentadoria por tempo de contribuição com conversão de atividade comum especial ou de aposentadoria especial, tá? Então, voltando aqui na tela, nós temos aí a regra atual, que é a Lei 8.213 do ano de 91, principalmente seus artigos 59 a 64, que estabelece a concessão do benefício de auxílio-doença, objeto desse vídeo. Indo um pouco mais a fundo, né, na questão histórica do benefício de auxílio-doença, nós podemos constatar que 4.000 anos antes de Cristo, nós identificamos aí no Código de Hammurabi uma regra que estabelecia a obrigação do esposo realizar o pagamento ou cuidar e manter a subsistência da sua esposa quando essa se encontrava enferma, né? Então é uma regra bem interessante aí a título de pesquisa. Eu vou colocar aqui na tela. Então, o artigo 48 do Código de Hammurabi, que estabelecia o seguinte: se alguém toma uma mulher e esta é colhida pela moléstia, se ele então pensa em tomar uma segunda, não deverá repudiar a mulher que foi presa da moléstia, mas deverá conservá-la na casa que ele construiu e sustentá-la enquanto viver. Veja bem que interessante essa regra, né? Então, no Código de Hammurabi, 4.000 anos antes de Cristo, a gente identificou aqui um regramento que se assemelha a um auxílio-doença no âmbito privado, ou seja, se o marido ele vinha a obter o matrimônio e a sua atual esposa caísse numa enfermidade, esse esposo ali, ele pretendesse obter um novo matrimônio, uma segunda esposa, ele teria sim que cumprir com o sustento e manutenção daquela primeira esposa que caiu na enfermidade. Então, nós já visualizamos 4.000 anos antes de Cristo aí uma regra escrita, como se fosse um código de lei mesmo da época, aonde estabeleceu a obrigação de realizar a prestação ali de alimentos e também financeiro, um suporte até de moradia para aquela esposa enferma, na hipótese do companheiro do esposo aí obter uma segunda mulher, e isso segundo o Código de Hammurabi. Coisas que atualmente na nossa legislação isso é inaplicável, né? Mas enfim, porque hoje a Previdência ela é social, ela é gerida pelo Estado e não mais pelo particular. Então, dando sequência aqui no nosso conteúdo, nós podemos aqui mencionar sem sombra de dúvida que um dos principais articuladores dos benefícios, dos direitos sociais, na verdade, não só do benefício de auxílio-doença, foi o Otto von Bismarck, que é um alemão, e diversos historiadores, conforme eu coloquei aqui na tela, diversos historiadores e doutrinadores do direito apontam esse chanceler alemão como um marco onde ele estabeleceu em 1983 na Alemanha a primeira lei que tratou da prestação ao incapacitado, intitulado na época de seguro-saúde. Conforme nós já visualizamos anteriormente, nas nossas pesquisas, o auxílio-doença na verdade surgiu como auxílio-enfermidade, mas na Alemanha foi onde teve o primeiro regramento mais significativo
como seguro saúde. Foi aqui que o seguro social ele começou a ganhar uma magnitude de mais relevância no mundo. Por fim, para a gente concluir aqui essa nossa conversa, atualmente, né, dentro da origem aí, aonde surgiu o benefício de auxílio-doença, a gente já mencionou a questão da lei Eloy Chaves, a gente já mencionou na Alemanha o Código de Hammurabi e atualmente na legislação atual, na nossa Constituição Federal, artigo 201, está ali estabelecido a proteção à doença, ou seja, para o segurado que ele venha ter alguma enfermidade que deixe ele incapacitado para o trabalho, a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, estabelece uma proteção contra a doença. Eu vou colocar aqui na tela o artigo 201, estabelece que a Previdência Social é organizada, né, na forma de regime geral, caráter contributivo e filiação obrigatória, mas o que interessa aqui para a gente é o inciso 1 do artigo 201, que diz que existirá a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Então, hoje, atualmente, o fundamento da concessão do auxílio-doença, a origem da nossa legislação atual é a Constituição Federal, no seu artigo 201, inciso 1. Com isso, a gente finaliza esse primeiro vídeo. Eu quero convidar você a se inscrever nos nossos canais, aqui no canal do YouTube, acompanhar nossa fanpage, no Instagram também, acompanhar o nosso conteúdo. E se restou alguma dúvida ou alguma sugestão, crítica, pode deixar nos comentários desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.